Boa tarde a todos. Atendendo uma indicação do vereador, quero até já de início convidar o Cordeiro também para que faça parte aqui da mesa, Cordeiro. Do vereador Marconi. E devido às reclamações dos vereadores que recebem dos municípios diariamente, constantemente, sobre a prestação de serviço que vem ocorrendo por parte da Casan no município de Biguaçu, foi resolvido em plenário, foi deliberado em plenário para fazer o convite ao atual representante da Casan, né, juntamente com seus colaboradores, como ela não pôde vir, ela, né, a área de Luca que é da Casan. Ele não pôde vir, então nos mandou como seu representante o Betinho, né, Betinho? Roberto Carlos Betinho Gotrinho e o Cordeiro de Biguaçu. Então estamos aguardando também a chegada do prefeito municipal, que vai fazer parte dessa reunião, porque o Betinho como eu já falei no início, Betinho, são diversas reclamações que nós temos no município de Biguaçu, quando um dos principais problemas atualmente em algumas comunidades é a falta de água constantemente. Até hoje passou no jornal foi Nélio Costa que passou hoje a situação do bairro de Cachoeiras, Tijuquinhas, ali a Carolina, e a justificativa até que foi dada por um funcionário da Casan, que é por causa da estiagem. Só que a estiagem, principalmente no nosso estado, aqui no litoral, não é constante. A gente sabe que pode dar uma semana de sol, mas também pode dar 2, 3 dias de chuva. Hoje, por exemplo, está chovendo. Então, isso não é uma justificativa muito plausível para o que vem ocorrendo. E em Cachoeira, principalmente, até o vereador Ney Cunha, esse dia fez a apresentação de uma água, quando a água além da falta d'água, e quando a água vem, que o fornecimento é retomado, a água vem que é puro barro. Então esses são alguns dos questionamentos que os vereadores vêm fazendo. E os vereadores só fazem esse questionamento porque eles acompanham as comunidades e os munícipes fazem a reclamação. Então, como são representantes legítimos do povo, eles não fazem mais do que a obrigação em fazer tais reivindicações. E já de imediato vou passar os trabalhos aqui para o Marconi, haja visto que foi ele que foi o autor da indicação, eu passo os trabalhos para que ele possa conduzir. Boa tarde a todos, gente. Boa tarde aos vereadores, aos munícipes que vêm prestigiar essa reunião com a gente aqui. Agradecer ao Coutinho e ao Cordeiro pela presença aqui nessa reunião. E, em primeiro lugar, eu queria dizer, valer aqui minha opinião pessoal também nessa questão da Casan. A gente não está aqui para criticar de forma alguma, até porque eu sou um defensor de que a água deve ser administrada pela Casan. Desde a época que se falava aqui em municipalizar o serviço de água, eu sempre fui um defensor que a Casan que mantivesse esse serviço, porque eu acho que vamos dar a César o que é de César. A Casan tem estrutura e gente especializada para trabalhar. Só que durante esses anos todos que foi feito esse contrato aí, vem sido deixado a desejar em alguns fatores, tá, o Coutinho. Então, a gente até antes de começar essa reunião, a gente fez uma pré-reunião aqui para avaliar o contrato que o município tem com a Casan, e tu até acabaste de me dizer que não existe, que esse contrato não está mais valendo, até que depois queria que ele passasse a informação para a gente direitinho, o que está realmente valendo agora. Mas essas situações do contrato, que vamos dizer assim, macro,
Acho que a gente vai avaliar, inclusive, esse novo formato do contrato que existe hoje, para talvez posteriormente vir discutir novamente com a Casan. Eu acho que hoje a situação nossa é discutir mais pontualmente as coisas do nosso município, as áreas, a deficiência no abastecimento de água em algumas localidades do nosso município. Então, eu não sei se tu queres começar a falar ou se tu queres primeiro ouvir os vereadores. Eu acho que você acha melhor. Eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão a fazer. Até os nobres vereadores, porque na parte da manhã nós corremos atrás do contrato da Casan, convênio, e não tinha ninguém na prefeitura que pudesse nos fornecer. E agora, agora acabou de chegar o contrato aqui. Se alguns de vocês quiserem alguma cópia, eu mando tirá-lo. Então, eu até para reforçar quando ele falou, a gente vai fazer o seguinte: vamos passar a palavra ao Coutinho, e os novos vereadores que quiserem fazer as perguntas, quando o Coutinho e o Cordeiro também, se quiser fazer, usa a palavra para dar algumas explicações, façam as perguntas um a um e se inscrevam. Eu quero fazer a pergunta, eu vou anotar o nome de cada um aqui para fazer a pergunta. Então agora eu passo a palavra ao Coutinho, onde ele vai fazer uma demonstração do que a Casan vem fazendo em Biguaçu e o que pretende fazer futuramente, e também o que está acontecendo na prestação, por que está acontecendo tanto problema na prestação de serviço, Coutinho. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto Coutinho, sou funcionário de carreira da Casan, 27 anos de empresa, e sou natural de Biguaçu, morei em Biguaçu 30 anos, né? Na verdade em Tijuquinhas, né? Um distrito aqui, e hoje moro em Florianópolis, em função da condição da BR e por estar mais próximo do meu trabalho, mas assim, como funcionário de carreira e como morador, que fui aqui muitos anos, tomei muita água de São Miguel, eu conheço bastante os problemas, e o objetivo aqui é nada mais, nada menos do que realmente ouvir, né, o que os vereadores têm a trazer de problemas, e a obrigação da Casan, independente do que está escrito nesse convênio, que migrou para um contrato de programa, é poder atender bem a população, fornecendo água e água tratada com qualidade, né, preservando assim a saúde da população, que é o mais importante. Eu fiz aqui uma breve apresentação com relação ao sistema de abastecimento de água de São Miguel, que realmente foi o maior foco de problema nesse verão, certo? Mas tenho outras contribuições a fazer, outras informações a prestar com relação ao sistema de abastecimento como um todo, que, como todo mundo sabe, a água de Biguaçu, né, é captada em Santa Amaro, tratada em Palhoça e distribuída aqui para os 5 municípios da região metropolitana aqui de Florianópolis. Então, só para que as pessoas tenham conhecimento de como o sistema de abastecimento de água de Biguaçu opera e da infraestrutura dele, eu fiz uma breve apresentação aqui, certo? Aonde em outubro de 2009, com a assinatura desse convênio que está aqui na mão do Bilico, a Casan assumiu a operação e manutenção do abastecimento de água de São Miguel, certo? Quando a Casan assumiu o sistema, a situação encontrada lá era essa, certo? Um sistema totalmente deteriorado, um sistema comprometido, a estação não funcionava, certo? Era uma estação que estava fora de operação, não funcionava, os filtros não tinham material filtrante, certo? E a partir do momento que a Casan assumiu esse sistema, a obrigação da Casan é garantir a água de acordo com a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Anteriormente era 518/2004, que era uma portaria mais antiga, que foi reformulada e tem uma portaria agora mais atual. Ou seja, tem que fornecer água tratada dentro de determinados padrões que o Ministério da Saúde exige. Essa estação de tratamento aqui, embora seja chamada de estação de tratamento, não é uma estação de tratamento. É um sistema de filtração. Filtro, ele não trata água para deixar ela no padrão. Ou seja, o filtro ele trata até um determinado padrão de água bruta. Choveu, a água vem mais turva ou com um pouco de cor mais amarelada, filtro não tira a cor da água.
certo? O que tira a cor da água é uma estação de tratamento convencional, uma estação de tratamento completa, que tenha floculação, decantação, filtração e desinfecção, que é o polimento final. Então, para que melhorássemos um pouco a condição da água distribuída, certo? A Casan investiu na reforma desses filtros, para que pudesse a água ter um polimento para pelo menos tu remover o que é mais sólido, né? Para remover a turbidez, que se chama, que é o material em suspensão. Não é cor, né? Cor é matéria orgânica em decomposição. É turbidez, que é matéria em suspensão. Então a Casan investiu na época em torno de R$150 mil para poder reformar os filtros. Aqui é a base do filtro, né? Sem a camada filtrante que foi retirada. Aqui é o pedregulho, que é a primeira camada de preenchimento, certo? E para poder colocar o sistema em operação, até porque até outubro de 2009, além dessa captação de São Miguel, a prefeitura operava mais 5 ou 6 sistemas de captação, ou seja, tinha água bruta que se coletava na cachoeira, distribuía direto na rede. Tinha água bruta que se coletava na represa dos Índios e se distribuía. A partir de uma coleta que foi feita de amostra da água, principalmente da captação ali onde tem os Índios, que apresentou uma colimetria muito alta, e a colimetria é coliforme fecal, coliforme oriundo, certo, de seres com sangue quente, e isso é muito prejudicial à saúde. Então, a partir do momento que foi detectado que essas captações estavam contribuindo com uma água muito pior do que aquela que era produzida a partir dos filtros, todas as captações tiveram que ser desativadas, certo? E aí a Casan comprou um booster, instalou na cachoeira para poder fazer essa água chegar em São Miguel, instalou um booster no loteamento Carolina, fez algumas melhorias de rede na cachoeira para poder equilibrar o sistema, que no inverno, na baixa temporada, atende na quantidade. Na qualidade, choveu, a água vai amarela. Não tem como tirar cor com essa estrutura que está aí, certo? Aí a Casan passou a investir num projeto para poder instalar uma estação de tratamento de água completa, que trate qualquer tipo de água bruta, esteja com 5 de cor ou com 500 de cor, ela vai entrar na estação e vai sair no padrão, que é até 5 de cor, certo? Mas isso é uma coisa que ainda não está, né? Tem o projeto, a estação está comprada, mas é uma coisinha que eu vou tratar mais na frente. Então, a partir disso, a Casan começou a investir no projeto e viabilizar o recurso para instalar essa estação. Até então, gente, o que acontecia? Esse sistema aqui, por que ele funciona bem na baixa temporada? Porque na baixa temporada a gente tem consumo menor, ela é uma estação para 13 litros por segundo, ou seja, o que ela produz não atende na alta temporada. Na alta temporada a gente precisa de 20 litros por segundo para atender a necessidade de Praia de Baixo, São Miguel, Tijuquinha, Cachoeira, Areia de Cima, até o trevo de Governador Celso Ramos, lá, loteamento Carolina, etc. Então, assim, ó, quando esse sistema foi passado, ele já foi passado muito precário. Além do que, nenhum dos imóveis aonde estão instalados está regularizado, né? Hoje a Casan está num processo de negociação bastante complicado com o dono do terreno ali onde está a captação, onde está esse booster aqui, que é onde tem a captação de água, bruta, certo? Por quê? Porque o dono do imóvel botou uma placa lá de vendas, quer vender o imóvel, certo? Só que para a Casan não interessa comprar todo o imóvel. A Casan quer comprar, quer indenizar a captação e a travessia de passagem da adutora e uma servidão de passagem para poder ter acesso ao sistema. Então a gente está há praticamente 2 anos no processo de negociação com o dono do terreno. O terreno onde estão instalados esses filtros aqui também não são da Casan, são alugados, né? São todos imóveis que foram repassados à Casan, certo? Só que sem atestado de propriedade, sem escritura, e que está sendo trabalhado no sentido de poder viabilizar, até para poder fazer as obras que precisam, que a Casan não pode investir o dinheiro público num terreno que não é de sua propriedade ou que não é cedido pelo município para obra de saneamento. Então, qual é a condição que se tem hoje, né? Eu acompanhei muito de perto o problema de São Miguel, né? Porque eu tenho um pai que mora em Tijuquinhas, tenho família lá, tenho uma série de conhecidos lá, então acompanhei muito de perto. O problema no verão afetou muito a comunidade da Praia de Baixo, né? A rede que abastece a comunidade da Praia de Baixo também foi construída ao longo dos anos com material cedido por um, cedido por outro, né? Não foi um projeto
né, com especificação que pudesse atender para um horizonte, sei lá, de 20 anos, como se costuma fazer os projetos. Então, só terminando essa breve explanação, gente, ainda falta muito por fazer ali para aquela região, certo? Hoje a Casan tem uma estação de tratamento de água compacta, completa, comprada, né, que custou aos cofres da companhia R$774 mil. Aqui está a autorização de fornecimento, certo? E estamos com uma obra em licitação, que é a obra civil, para instalar essa estação, para poder garantir àquela população desses bairros quantidade com regularidade, certo? Não adianta tu ter quantidade hoje e não ter amanhã, né? Então tu tem que ter quantidade e com qualidade e regularidade. Então esse projeto visa esse atendimento. Então, se tudo correr como está planejado, a estação está comprada, as obras civis estão em licitação, até setembro a gente vai ter essa infraestrutura instalada. Então, o que hoje se viu aqui, que são os filtros, esses filtros aqui vão ser transformados em reservatório, certo? É um projeto muito parecido do que foi feito em Antônio Carlos há 2 anos atrás, e a montante dele um pouco acima, né, num terreno que a Casan também está viabilizando, vai ser construída a estação de tratamento, vai ser instalada, porque ela é pré-fabricada, ela já vem pronta, né? É só montagem, para poder melhorar a condição. E também temos um projeto que tá sendo estudado pela autopista litoral, que é uma nova rede que vai sair lá dos filtros, que hoje são os filtros, que vai ser a futura estação, e vem até a Praia de Baixo para poder padronizar aquela rede e também melhorar, aumentar a quantidade de água distribuída e resolver o problema, né, que o André bem conhece ali, que é de falta de água. Eu convido o prefeito municipal para fazer parte da mesa, prefeito. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, prefeito? Não. Só complementando então, gente, assim, para a gente poder dar espaço, que eu acho que eu tenho que muito mais ouvir do que falar, né? Essa estação aí que a Casan está adquirindo já é para 30 litros por segundo, tá? Então o que tem hoje lá, a estrutura é 13, então a gente está adquirindo uma estação de 30 litros por segundo para poder melhorar a condição de abastecimento daquela comunidade. Só uma pergunta, a rede só vai ser atualizada, então só vai ser refeita depois dessa estação? Não, assim, ó, a parte de rede, o que acontece? Ela está na autopista agora, porque sabe que para usar hoje a faixa de domínio ali, para usar a marginal, tem uma burocracia gigantesca, tem que ter aprovação, tem que ser paga as taxas, tem uma série de burocracia que tem que ser feita. Então, tão logo eles aprovem aquilo que a Casan planeja fazer, certo? A gente vai concluir o projeto e vai licitar a obra para execução. Uma coisa não depende da outra, entendeu? A obra civil, estando licitada, estando a empreiteira disponível, a gente já começa a montar a estação. Só montando a estação, que tu possa ter regularidade na produção, certo? Tu já vai ter uma melhora no sistema de abastecimento, né? A condição precária que tem hoje, é muito difícil tu promover melhorias. Agora chegando em abril até outubro, novembro, nós vamos ter uma boa condição de abastecimento. Vamos ter um inconveniente como o de ontem, que daí faltou luz, a Celeste estava fazendo manutenção lá, aí à noite a bomba não ligou, aí faltou água. Vão ter esses problemas. Porém, só com essa infraestrutura instalada é que se vai ter o ganho de qualidade que se quer, né, que é água todo dia, em quantidade e regularidade. Acho que da minha parte é isso, agradeço a atenção, né, era só esse breve explanação que eu queria fazer. Só um minutinho. Presidente, eu só gostaria que ele está usando aí na palavra, que também desse alguma
justificativa também lá para Sorocaba de dentro e também lá da estiva do Inferninho, das manutenções periódicas que a Casan ficou de fazer, e faz 6 meses que não aparece ninguém lá na estiva. E como é que está o andamento também da Sorocaba de dentro? Assim, Wilson, o Sorocaba de dentro, o que aconteceu? Foi feito um projeto para a instalação da infraestrutura lá, estação, captação, rede de distribuição. Esse projeto, quando foi verificar a alocação no terreno que tinha sido destinado, não foi possível botar naquele terreno, certo? Teve que ser feita uma outra desapropriação para poder ter o projeto instalado da forma como o engenheiro projetou, né? Da forma adequada, que não me cabe aqui fazer nenhum questionamento, né? Teve um profissional que projetou, tinha um terreno disponível, aquele terreno não foi possível usar. Depois disso a gente teve um pouco de dificuldade na emissão da licença, né? Hoje nós temos tudo o que precisa para poder licitar. O processo foi para licitação novamente, então está em licitação o projeto. Então a gente tem tudo, a gente tem a licença, tem o recurso, agora é só contratar a empresa e executar a obra. Com relação à estiva, né, nós não temos nada encaminhado ainda, eu não sei se houve por parte da Prefeitura de Biguaçu aqui assumido algum compromisso de fazer manutenção daquele sistema. A estiva é a mesma coisa, a estiva tem que fazer um projeto para captação, tratamento e distribuição. É um projeto novo, né? Esse projeto não está em andamento na companhia, certo? Com certeza deverá ser uma etapa posterior a Sorocaba, posterior a São Miguel. Essa água de São Miguel não chegaria na estiva? Não dá para estender até lá? Olha, Marconi, pela experiência que eu tenho, né, e pelo que nós passamos agora nesse final de ano, principalmente ali chegando próximo ao Carnaval, quando nós chegamos próximo ao Carnaval, a represa de São Miguel estava seca. Então, assim, a gente não pode pensar em ampliá-la, porque ela não tem, a bacia hidrográfica dela é muito pequena de contribuição. Então, ela tem a capacidade máxima de 30 litros por segundo, certo? Períodos de forte estiagem não vai ter isso, com certeza vai ter problema, certo? Só que não adianta a gente querer usar mais do que essa previsão. 30 litros por segundo é o que Biguaçu precisa, é que aquela região vai precisar para 10 anos, uma estimativa de crescimento feita, né, pelo projetista. Então a gente está fazendo um projeto e a gente tem uma expectativa de 10 anos, né? Até lá tem que ser pensado em alguma coisa, como tem que ser pensada para toda a região metropolitana, né? Pelo crescimento que a cidade está tendo, né, e não só a região metropolitana, mas o município de Governador Celso Ramos, município de Bombinhas, Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú, tem que achar uma outra fonte de captação, né, que já está estudada, que é o Rio Tijucas, para poder resolver o problema de abastecimento futuro da nossa região aqui e até Camboriú. Satisfeito, Marrone? Eu só queria que ele desse uma explicadinha qual é essa diferença do contrato, esse contrato que ele falou, o contrato do programa que migrou aí. E qual é a diferença do assim, que nós tínhamos para o que foi migrado agora? Assim, não tem muita diferença, tá, Marconi? O que acontece? Em 2007 foi sancionada uma lei do governo federal, 11445, é o nome da lei, que definiu novas diretrizes para o saneamento no Brasil, certo? E o que essa lei tem de tão novo e tão importante? É que cada município tem que ter o seu plano municipal de saneamento. E quando se fala em plano municipal de saneamento, se fala em água, esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Então, todos os municípios do Brasil, para poder captar recursos do governo federal, tem que ter um plano municipal de saneamento, certo? E o município pode executar esse plano, ele pode montar uma empresa municipal, certo? Ele pode licitar e contratar uma empresa, ou pode fazer um contrato de programa com o governo do estado, através da concessionária de serviço público, para poder, certo, executar esse plano. E esse plano, ele após elaborado, ele dá origem a esse contrato de programa. Esse contrato de programa tem todas as obrigações que a Casan tem que cumprir no município, item a item, até a vigência dele, que se não me engano aqui em Biguaçu são 20 anos. 25 anos, desculpa. Então, qualquer cidadão que queira ter acesso a esse documento, esse é um documento público, ele pode ler e está ali as obrigações da concessionária, né, todas as obras que ela tem que fazer, o que ela tem que cumprir durante esses 25 anos. É um contrato, e contrato funciona como qualquer um, uma empresa pública ou com uma empresa privada. Não cumprido, pode ser rescindido, certo? Então, antes era um convênio,
O convênio era um instrumento mais precário, ele não tinha, certo, aquilo que a lei exigia. E do convênio, a Prefeitura de Biguaçu elaborou o contrato, o Plano Municipal de Saneamento, e do Plano Municipal de Saneamento evoluiu para o contrato de programa. Tá. O prefeito municipal quer fazer algumas considerações, prefeito? Bom, quero cumprimentar a presidente da Câmara pela iniciativa, o vereador Marconi, que fez essa solicitação, cumprimentar todos os nossos vereadores, pessoal que prestigia essa reunião, por essa iniciativa. Meu caro Coutinho, meu caro também Cordeiro, que sempre nos atendeu muito bem, toda a empresa Casan tem nos atendido assim das pessoas muito bem, sabe? Mas nós temos que ser sinceros aqui hoje para essa audiência pública, né, que está sendo feita, essa reunião, da inconformidade, ô Coutinho, assim, eu quero deixar bem claro que sempre todo o corpo técnico da Casan nós temos tido muita atenção, mas as coisas não são resolvidas. Vamos ser, né, vamos ser sinceros. Essa questão, por exemplo, da manutenção, quando se abre um buraco na rua, as ruas de Biguaçu hoje, 80% das ruas estão feias pelo serviço que a Casan causa. Então, a padronização do serviço da Casan, ela tem que melhorar. A gente anda pelas ruas, vocês podem observar, tem um buraco que está feio a rua, vamos ver quem foi o artista. Foi a Casan, tá entendendo? Não estou aqui querendo discriminar nenhum funcionário, que o atendimento sempre tem sido os melhores, desde o presidente, as pessoas aqui de Biguaçu, na pessoa do Coutinho, não tenho assim reclamação nenhuma, mas nós temos que mudar, Coutinho, essa questão do serviço da Casan. Por exemplo, quando abre um buraco na rua, e esse buraco, ele tem que ter uma padronização de como fechar esse buraco da rua. Às vezes é botado um material mesmo de volta, ele demora a adensar, bota um material adensável imediato, faz uma escariação naquele buraco, para ele ter uma camada de asfalto novamente igual, tá entendendo? Então, se tu olhar e chega e joga o asfalto frio de qualquer maneira, fica uma coisa feia, os remendos, tá entendendo, Cláudio? Estou falando assim porque eu me sinto em casa com a Casan, mas nós temos que melhorar isso. A questão também de abastecimento para o futuro, nós precisamos ver uma previsão de captação dessa água, da onde vem, o quanto nós vamos ter de água para os próximos 10, 5, 20 anos, porque daqui a pouco vamos estar num colapso, vereador Braz, está entendendo? Isso nós precisamos que a Casan nos forneça, porque é um dos municípios que mais vai crescer aqui na região, é o município de Biguaçu. Haja vista a nossa revisão do plano diretor, o atual plano diretor, viu, André? Então, nós temos que enxergar o fornecimento da água como um bem maior, como uma coisa de muita importância, né, indispensável, a água, a todos nós biguaçuenses, como todo o Estado, né, mas principalmente para ter no município de Biguaçu, nós estamos enxergando assim que lá na frente nós vamos ter problema, nós estamos tendo hoje. Então precisamos, Coutinho, assim, ó, repito aí a atenção pessoal, não quero misturar isso de jeito nenhum, mas o modelo, a maneira que está sendo tratada, da Casan, a companhia de água, nós precisamos sentar mesmo, entendeu? E ver essa questão do abastecimento, essa questão de esgoto também, porque, para dar um exemplo, nós tivemos uma empreiteira que, o modelo que nos deu foi a Casan, do processo licitatório para fazer a rua Francisco Roberto da Silva, um pedaço é avenida, um pedaço é rua. Nós tivemos, assim, um dos piores serviços executados no município por essa empreiteira, pelo modelo de licitação que a Casan forneceu para nós. Está entendendo? O cara o empreiteiro fez um serviço muito mal executado, está entendendo? Isso traz uma imagem muito ruim para a Casan, traz uma imagem muito ruim para a prefeitura, né? Então nós precisamos melhorar em todos esse sentido. Então eu estou aí para colaborar, eu já disse para o presidente lá, né, o Dalírio. O Wilson nos acompanhou em algumas reuniões, o Ramon acompanhou em algumas reuniões que a gente teve lá, sempre atendimento bom, mas a solução dessa, nós precisamos ser realmente autênticos para a coisa funcionar, entendeu?
E também muita reclamação em alguns lugares aí com essa questão da água, que às vezes fica só nas costas tua, do cordeiro, por causa do modelo, tá entendendo? Nós temos que ter um modelo que realmente funciona. E esse modelo da Casan é que nós queremos ser parceiro para alterar e ajudar a melhorar esse modelo. Porque 80% das ruas que a gente anda aí, a arte mal feita é da Casan. Pode ficar certo. A gente deixa uma rua bonitinha, por exemplo, Almério de Miranda Gomes, foi feito até no outro governo, mas uma rua bem direitinha, bem feitinha e tal. Hoje tu passa é uma coxa de retalhos, aquela rua, Almério de Miranda Gomes, que liga aqui dos fundos, que vai até o bairro Bom Viver, né? Era uma rua bonita quando foi feita, com calçada, tudo tal. Está feia. E quem faz essa arte feia é a Casan. Então, essa padronização nós temos que trabalhar junto para poder melhorar. E principalmente o abastecimento da água, né, que nós precisamos melhorar, porque cai sempre nas costas do prefeito. Né? O prefeito que é ligado para ele, não, vamos falar com o prefeito, a gente liga para o Coutinho atende bem, não tem dúvida, o Cordeiro, o Ili, o Jean também, todo mundo atende bem. Mas o problema é que nós temos que arrumar a situação para o futuro, tá entendendo? Nós temos que arrumar a situação para o futuro, senão nós vamos entrar no colapso, pode ficar certo. Então é isso que eu gostaria de fazer esse alerta como prefeito, né? Eu acho que muito importante a reunião dessa tarde que a Câmara está promovendo, mas nós temos que estar atento a isso, tá bom? Obrigado. Pode responder, Claudinho. Ligou? Bom, prefeito, assim, com relação ao sistema de abastecimento de água, né, a Casan viabilizou ano passado, junto ao governo federal, PAC 2, 40 milhões de reais para execução da ampliação da estação de tratamento de água Morro dos Quadros, lá de Palhoça. Então, nós é uma estação que hoje ela trata em média 2 mil litros por segundo, vamos ampliar 50%, vamos tratar mais 1.000 litros por segundo. E a ampliação da adutora, que traz essa água até ali o viaduto do Angelone, ali em Capoeiras, no início da Avenida Silveira. Isso significa poder aumentar a vazão, não só para o município de Florianópolis, mas também para o município de São José e para o município de Biguaçu. Porque esse trecho que vem do Trevo da Forquilhinha até o shopping de Itaguaçu, ele é feito hoje por uma adutora de 800, limitando a vazão, né, de transporte. E aí estamos ampliando, vamos colocar uma paralela de 1.200 milímetros, né, para poder garantir água para Florianópolis, São José, Biguaçu, Santa Maria e Palhoça para os próximos 15 anos. Certo? Mas com certeza, isso, porque a gente vai aumentar 50% a capacidade de tratamento. Mas com certeza a questão de abastecimento da região metropolitana no futuro, né, e aí a gente está levando o manancial Pilões e Rio Cubatão, explorando o limite máximo, né? E aí a gente tem que procurar outras fontes para poder atender no futuro, né? Não há uma preocupação de colapso hoje. Hoje há uma preocupação no seguinte sentido: a bacia do Rio Cubatão e do Rio Pilões, ela foi muito ocupada, está sendo muito ocupada ao longo dos anos. E a estação de tratamento de água hoje, certo? Além dessa ampliação, ela vai receber a construção da unidade de floco de decantação, certo? Para poder garantir também a qualidade da água em períodos de chuva torrencial, que é o que se tem problema hoje. Choveu, tu tem que diminuir um pouco a produção para poder garantir a qualidade, e aí acaba tendo esses inconvenientes, como teve aí no início da semana aqui em Biguaçu, São José e Florianópolis. Agora vamos começar pelos vereadores a fazer as perguntas, para mais alguns esclarecimentos do Coutinho. Começamos com o vereador Wilson. Eu quero também frisar do meu posicionamento particular quanto ao convênio realizado lá em 2009, dizer que fui e sou favorável ao convênio da manutenção, porque precisamos realmente de uma empresa que tenha capacidade técnica e financeira para realmente fazer esse investimento que Biguaçu precisa, e que o município si próprio não teria condição de investimento e endividamento para fazer em tão pouco tempo, 5 anos, fazer o levantamento desse valor para que realmente pudesse fazer o saneamento básico e também a nossa água. Mas concordo com o nosso prefeito, nosso bairro Bom Viver foi um dos bairros que, dessa administração, foi um dos bairros que mais foi contemplado por obras,
E hoje, as obras que aparecem nas nossas comunidades lá, parecem obras que já foram feitas há 10 anos atrás, pelo realmente os remendos e também o mal recolocação de lajotas que está acontecendo na nossa comunidade. Mas o que eu tenho que reclamar, quanto mais a minha comunidade, eu sei que outros vereadores que defendem outras comunidades, a gente representa o município inteiro, mas falar mais especificamente Bom Ver e Janaína. O vereador Maneca se pronunciou ontem, já se pronunciou em várias oportunidades aqui, e também eu vejo, eu já fiz, de que esse modelo que o prefeito citou, Coutinho Cordeiro, ele para nós em Biguaçu ele não está funcionando pelo seguinte: se nós temos um vazamento que a gente liga e pedindo que realmente vai se consertar, ele leva de 1 até 20 dias. E quando vem a gente vai cobrar, não é a equipe de Biguaçu, é a equipe de fora. E o tratamento que nós temos na nossa comunidade pelos servidores da Casan de Biguaçu é um tratamento completamente diferente. Pessoas que realmente nos atendem bem. Quando vem de fora, a gente vai questionar qualquer tipo de coisa, não temos a satisfação que a gente não é da cidade de vocês. E isso realmente é um problema sério para a comunidade. Porque, veja só, tem bairro de Janaína está faltando água, quando chega no Bovê está lá uma semana com a água escorrendo a céu aberto. Aí o que o cara vai dizer quando vereador? Aí o vereador Maneca onde já falou, o que vocês estão fazendo lá na Câmara de Vereadores? Embora que não é somente o papel do vereador, mas é da nossa responsabilidade, que a gente conhece, sabe como é que funciona. Lá no nosso bairro, que está faltando ainda para complementar, que é a Francisco Cardoso, já falei com o Cordeiro, que ela também já faz de final também, que é só colocar as bombas, né? E já existe, mas vai ter que ser... Não, entendo perfeitamente. Mas tudo bem, lá ainda nós temos até uma justificativa, porque os moradores que estavam lá não queriam água. Aqueles mais novos que estão chegando agora, eles vejo também. Eu não vou ser outro bairro, porque tem vereadores que vão falar depois de mim. Então é nesse sentido que realmente entristece. O nosso município, ele é carente de investimento, e quando se consegue um concretagem de uma rua, um asfaltamento ou um calçamento de lajota, e que, a gente fica tão satisfeito quando inaugura. Chega 15, 20 dias, precisou de uma ligação d'água, começa a desgraça. E você pode pegar no bairro Bom Viver, todas as ruas, todas, que foram feito o calçamento, já aquelas já existentes, os calçamentos, todas elas estão com 3, 4 problemas, com plaquinha, né? Agora já tira até a placa da Casan, vira de cabeça para baixo, para dizer que não estão satisfeitos. Isso para a gente é vergonhoso, que nem o prefeito falou. Porque nós acreditamos na Casan, nós sabemos do papel da Casan, a gente confia na Casan, mas está chegado em certo momento a gente não tem mais resposta. Então eu queria pedir encarecidamente, eu sei da dificuldade também da própria Casan, de vocês que têm a dificuldade também, porque tem muitas coisas para resolver, mas que olhasse com carinho. Biguaçu foi parceiro, renovou o contrato, a gente brigou pela bandeira da Casan, né? Eu acho que nós poderíamos ter um tratamento um pouquinho melhor. Não que nem o prefeito falou, da equipe aqui de Biguaçu, e nem pela tua parte da diretoria da tua função que tu exerce. Mas eu acho que a Casan ela tem que pensar ela num todo, a reestruturação dela. Era isso que eu tinha que dizer, e só pediria que, se a Francisco Cardoso lá pudesse, o mais rápido possível, eu agradeceria. Obrigado. Coutinho, tu vais querer responder cada um individualmente, ou no final tu faz uma explanação sobre todos os assuntos que foi... Pode ser? Final, né? Então agora o vereador André. Senhor presidente, senhores vereadores, Coutinho, Cordeiro, Muniz aqui presente, boa tarde. Primeiramente eu vou começar a agradecer, mas depois dar continuidade nas cobranças. A rua Major Livramento, eu fiz contato com o Cordeiro e Coutinho, com Galina, e tinha que fazer uma melhoria de rede lá no final, perto da antiga cooperativa, e foi feito, então quero agradecer. A gente sabe que tem bastante dificuldades a Casan, mas também a gente tem que, quando a gente é atendido, a gente tem que realmente agradecer. Quero agradecer aqui em público. Lembrando aqui da rua Francisco Cardoso ainda, vereador Wilson, foi feito na época, eu solicitei essa reunião aqui na Câmara, junto com os demais vereadores, uma reunião com a Casan, Coutinho, 2009 ou 10, não tem a data exata, para pedir essa extensão de ampliação de rede, lá na Francisco Cardoso. Então as coisas assim, a gente pede, algumas coisas demoram muito para ser
realizada, entendeu? De 2009, 2010, e agora o vereador Wilson está lembrando essa obra novamente. Então as coisas vão se arrastando por muito tempo. Não quero culpar nem o Coutinho, nem o Cordeiro, mas é um todo, como o próprio prefeito já falou. Então, é coisas que demoram a acontecer. Sorocaba, o vereador Wilson já falou, também está lá a rede, e também não tem água ainda, porque não foi desapropriado o imóvel. A comunidade da Alemanha, eu queria ver se tem alguma solução, já foi colocada a rede, Terra Pobre, Alemanha, aquela região lá, já foi colocada a rede, mas não tem água, segundo os moradores. Podia anotar para me dar uma resposta. Além de toda a preocupação da falta da água no futuro, hoje já não tem água aqui, eu acho por falta de ampliação de rede, de melhoria de rede, de instalação de booster e assim por diante. Mas vai chegar uma hora, como o prefeito já lembrou no início, que nós temos que pensar em ter água própria do município. Porque aí nós vamos ter a nossa garantia, a nossa água para os nossos munícipes, e não depender de água de outro município. Porque quando a gente é final de rede, sempre vai ser o mais prejudicado é o final de rede. Quem pega água lá na Palhoça, vai ter água e vai distribuindo. Acredito eu, Biguaçu é o final da rede, vai sempre sobrar para Biguaçu. Então acho que está na hora de pensar Cazã, município, em ter água própria. Sei que tudo que eu estou falando não é barato, não é fácil, não é de um dia para o outro, mas a contribuição é para a reunião. E aqui vou falar um pouquinho da região 9, da região norte do município, que é Tijuquinhas, Cachoeira, a região que mais hoje traz problema para Cazã e que mais tem dificuldade em todas as áreas. Hoje, exclusivamente água, Cazã. A gente acompanhou a explanação do Coutinho. Eu tenho dúvida na desapropriação do imóvel. Na época eu acompanhei bastante de perto, fazia parte do governo na época, da administração municipal. Tenho dúvida na questão de desapropriação, lá daquela parte de cima do filtro. Acredito que na época foi desapropriado aquele imóvel. A parte de baixo, ali perto do aqueduto, não sei, mas a parte de cima do filtro, eu acho que o imóvel foi desapropriado na época. Mas, assim, a questão norte, já tive 2 reuniões com o Galina, na oportunidade. Eu acredito que ainda não pode ser cobrado água naquela região, porque não tem água de qualidade e muitas vezes falta água. Inclusive, eu vou passar aqui uma mensagem. A minha mãe mora em Tijuquinhas, o Coutinho conhece, né? O Coutinho também é de Tijuquinhas, como também eu nasci lá. Ela liga diversas vezes para mim que não dá para lavar roupa branca, porque a água não tem qualidade. A água é amarela, a água é suja. Entendeu? Pela questão do filtro, da estação de tratamento, acho que é filtro na realidade. Mas assim, as pessoas reclamam direto. O vereador é o que mais toca quando começou a cobrança da água, faz 12 meses que está sendo cobrado, né? Aproximadamente. O que mais a gente recebia ligação, por que estão cobrando água se não tem água? Se não tem qualidade? Também outra coisa, Coutinho, não tem critério. Tem morador que está pagando água que nunca teve água da Cazã. E está sendo obrigado a pagar água. Ali na Praia de Baixo. Situações essa que eu já passei tudo pro diretor da Cazã, o Galina. Mangueira 3/4 na Praia de Baixo. Aquela mangueirinha preta antiga. A Cazã tá fornecendo água através daquela mangueira, que já era fornecida pela prefeitura, pela própria comunidade, e está cobrando. Então tem que ter as melhorias primeiro, água de qualidade, sem falta de água, como hoje ocorre. Já sei que teve melhoria, instalação de booster, conheço bem a região, mas o pedido realmente que eu faço referente à região norte do município é que não cobrem água enquanto não tiver. Não vai ter uma melhoria, como falasse, Coutinho, da estação de tratamento. Daqui a um ano, no máximo, isso está funcionando brilhantemente, pelo que eu imagino. Por causa de licitação, obra, aquela coisa toda, um ano. Por que não suspende essas cobranças e a hora que realmente tiver água de qualidade, a ampliação de rede for feita, aí sim, aí cobrar, porque aí a gente tem como defender a Cazã, dizer, pessoal, tem que pagar porque todo mundo paga. Mas hoje não dá para cobrar porque não tem água. A água da região norte não pode ser o mesmo preço dessa região aqui que tem muito mais água. E já tem reclamação. Imagina aquela região que não tem nem a metade da qualidade dessa água aqui, próximo ao centro do município. O meu pedido foi feito, eu vou deixar porque tem mais vereadores a falar, eu acho que já me estendi, mas tem muita coisa para falar. Quero agradecer em muitos momentos, Coutinho, Galina, Cordeiro, que as portas estão abertas, eu sei disso, eu sei que sou bem atendido ali, mas é para contribuir. Todas essas minhas falações. Muito obrigado. Senhor presidente, eu só queria complementar uma coisa que faz parte contratual, inclusive verbal.
é de que quando, das falações do vereador André, de quando começou a se discutir o contrato da Casan lá em 2009, ficou acordado de que 2 anos ou quando tivesse 100% do funcionamento, 1 ano na frente fosse cobrado. E quando o primeiro pagamento era tudo taxa social. Isso ficou acertado no gabinete do prefeito e reafirmado lá em Florianópolis, na presidência da Casan. 2 anos ou 100% de quando tivesse 100% de funcionamento. Se cobraria o primeiro ano a taxa social. Foi isso que foi acertado na época com o presidente e com os diretores da Casan. Até estranho, vereador André, estranhei o dia que o vereador Ney veio com um pacote de cartão da Casan, porque um era de R$50, outro de 80, outro de 70, e muitos não têm água. Então, que critério que vão adotar para ser cobrado? Para mim falar do vereador André. Só queria deixar registrado que isso foi compromisso assumido entre Casan e município. Obrigado. Vereador Rei Cunha. Ele vai falar no final, né? Senhor presidente. Não. Dá, depois da conta, não. Vai. Senhor presidente, senhores vereadores, prefeito, Coutinho, Cordeiro, obrigado pela atenção que você tem nos dado lá. Muito obrigado. Cumprimento ao nobre ex-vereador Ademir Correia. Obrigado pela atenção de ontem, a reunião que tivemos. Agradeço. Alessandro, obrigado pela presença. Bom, eu gostaria de fazer as minhas palavras do André também, vereador, que realmente ele tem toda a razão. No início, nós tivemos uma falação em que eu gostaria de passar para o senhor Coutinho. Esta é a água de Cachoeiras. E esse são as faturas. Então, eu até não ia trazer a água, mas só para nós ter uma base de como nós estamos tomando água em Cachoeiras. Eu fui chamado para uma reunião, a área do nosso amigo André, e a população pediu para que eu pegasse uma água e tomasse. Eu peguei, era essa água aí, sabe? Então a gente fica um pouco triste pela situação. Então a população hoje, eles estão reivindicando o não pagamento dessas faturas, pelo simples fato de muitos que não tem água da Casan, recebe a fatura. E outros não tem hidrômetro, também recebe a fatura. Então tem várias faturas de 20, de 100, várias faturas. E o senhor também comentou que vai ser feito uma parceria com a Litoral Sul. Não para passar. Parceria, não, desculpa, eu me expressei errado. Uma autorização, é isso? Para poder passar? Isso. O contrato com a Litoral Sul é 30 anos. Eu acho que nós vamos levar 30 anos para passar por ali, porque a Litoral Sul é um problema. A gente já sabe disso. Então vai ser complicado. Eu acho que todos nós aqui estamos acompanhando, mas a Litoral vai dificultar a passagem por ali. Mas retornando a Casan, gostaria que o senhor desse uma analisada e queria realmente agradecer o vereador André, porque realmente é complicado. Estive na represa de São Miguel, assim que eu conversei com o Cordeiro, né, Cordeiro? Realmente a gente viu que a represa estava vazia, estava seca, a gente entende isso. Antes de receber essa captação de São Miguel, não recebia de outro local acima de Cachoeiras lá? O município? Assim, tinha algumas, como eu falei no início, o senhor acho que não estava, além daquela captação de São Miguel, tinham outras captações que contribuíam, só que é tudo com água bruta, água sem nem ter desinfecção. E a Casan não pode distribuir uma água sem desinfecção em função da colimetria, em função da quantidade de coliformes e da alteração da qualidade, principalmente em dias de chuva. Com relação a essa água aqui, eu faço questão de ir com o senhor, podemos sair daqui agora direto para a residência, que eu quero saber onde essa água foi coletada. Isso, eu quero ir lá coletar, que eu quero poder levar uma amostra para analisar. Se o senhor tiver disponibilidade, faço questão de ir lá, porque assim, como eu falei anteriormente, eu sou da região, nasci, morei 30 anos em Tijuquinhas, e a casa do meu pai recebe a água que é distribuída a partir do sistema de São Miguel, e eu ainda não vi chegar na casa dele uma água com essa qualidade. Então a gente tem que verificar o que está acontecendo, para ver se não tem um problema na rede posterior a esse sistema da Casan. É uma questão que tem que ser analisada. A água, ela pode ser distribuída em dias de chuva com cor.
Ela não deve ser, mas é em função da estrutura que se tem hoje para tratar, que a estrutura não remove a cor da água. Porém, desse jeito aqui, em hipótese alguma. Viu, Coutinho, essa água eu retirei na Casa do Povo, em uma reunião com a comunidade, e aproximadamente uns 30 dias, acredito. Calculo eu. Nas primeiras sessões, já que foi na primeira sessão, então foi uma reunião com a comunidade, na associação que fica junto à Casa do Povo, em Cachoeiras. Muito obrigado. Vereador Ednei. Boa tarde, presidente Belico, ao vereador Marconi pela iniciativa, ao prefeito Castelo, ao Cordeiro, Betinho, aos vereadores aqui presentes, a vereadora, aos munícipes aqui presentes também. Betinho, tu falasse um pouco da história, eu também quero... Acho que a minha família faz parte da história da Casan em Biguaçu, né? Meu avô, Avelino Milho, acho que ajudou a trazer a Casan no final dos anos 69, começo de 70. Tive um tio que foi um dos primeiros gerentes da Casan em Biguaçu. Hoje, meu pai era funcionário da Casan e hoje ainda tem 2 irmãos que são funcionários da Casan. Então, mas eu hoje, na qualidade de vereador, né, também como todos os outros aqui, também sou cobrado na rua. Inclusive, na semana passada, ainda um cidadão, um munícipe me indagou aqui na praça que ele acompanha as sessões pela internet e disse que não aguenta mais ver vereador subindo na tribuna e falando, falando da Casan, né? Então ele acha que, e eu falei para ele com toda razão, acho que nós temos que agir, não só ficar falando, temos que cobrar da Casan, existe um contrato, né? E como o prefeito falou, esse contrato tem que ser cumprido, tudo que está ali, eu acho que a gente tem a obrigação de seguir a risco o que está ali. Então só as minhas perguntas aqui, para não ser muito repetitivo, só da região norte, né? O André falou da água num futuro talvez longínquo, eu já acho que a gente vai precisar da nossa água própria no futuro bem próximo. E hoje Biguaçu tem o que São José não tem, Florianópolis não tem, que nós temos a água. Nós temos água em Sorocaba, temos em Três Riachos, temos em várias fontes, e eu acho que com abundância até, né? Então, essa obra que vai ser feita em Sorocaba, eu queria saber, é só para atender, é mais uma rede que vai se estender até Sorocaba, ou vai ser feita uma ETA em Sorocaba para, ainda sou meio leigo no assunto, como principiante, como vereador também, né? É uma estação para ter mais só para aquela comunidade, né? Sorocaba de dentro, Sorocaba de fora. Não é uma estação que possa permitir trazer água para construir uma ETA. Hoje para abastecimento de Biguaçu, a gente precisa em média de 100 litros por segundo. Não sei se falar em 100 litros por segundo dá noção de volume, né? Eu fiz falasse ali da região norte, 30 litros por segundo, fiz uma conta rapidinho, por dia dá 43.200 litros, só para a região norte ali no caso, né? Eu acho que no futuro próximo, do jeito que o Biguaçu está crescendo, ele não vai dar conta nem para aquela região, né? Então, 30 litros por segundo dá um pouquinho mais de 120 metros cúbicos por hora, 120 mil litros por hora. Isso. Com 1 litro por segundo, tu abastece em média 100 residências com 4 moradores. Eu também... para a criação dessa ETA, o investimento é muito alto? Tem noção de que precisa? Uma ETA compacta de 30 litros por segundo custou, está aqui o 774 mil reais. Uma ETA para abastecer a comunidade ali de São Miguel, de Juquinhas, e uma estação de 100 litros por segundo para ter. Que não é a estação em si, né? Lá tu vai ter que fazer barragem de captação, adutora, estação de tratamento, e aí as linhas adutoras para distribuição, né? Não posso aqui, não vou chutar um valor, porque teria que se realmente fazer um estudo para chegar a um valor. Mas não é um valor baixo, exatamente. Eu acho que a gente não vai demorar muito a gente sentar e ter que conversar sobre essa opção, porque no Biguaçu tão cedo já vai estar com essa falta de água, né? E outras duas, só sobre a extensão, a rede que vai para Três Riachos também, sou muito cobrado ali. Três Riachos, antigamente o pessoal saía para vir morar no centro, agora está acontecendo o contrário, o pessoal está voltando para o sítio, né, construindo casas, então a rede vai só até uma parte antes do abatedor, ali, se não me engano, né? E também no Morro da Boa Vista também fomos solicitados, até foi feito um ofício ano passado, né, prefeito? Solicitando a parte de cima do morro lá, estão solicitando também a água da Casan, né? Só queria deixar esses 2 registros, né, que a população pediu pra gente, depois se puder dar uma posição para nós. Então era isso que eu tinha a falar e obrigado. Vereador Lédio. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, cumprimentar o prefeito Castelo,
os demais vereadores, autoridades que estão presentes, as autoridades da Casan, responsável pela Casan técnico, vereador Ademir, Alessandro. Eu queria fazer uma colocação que já foi feita. Então, são muitas as questões que nós temos no nosso município que envolve diretamente a Casan. O prefeito já falou ali sobre a obra de arte da Casan. A obra de arte é aquela que, quando se acaba uma obra, a gente usa esse termo para fazer a arte da obra, para fazer com que a obra fique bonita. Esse é o termo da arte de obra. Então, nós temos uma situação no Jardim Anápolis, principalmente vou falar onde eu vivo todos os dias, estou lá todos os dias, até porque não seria ali nosso problema a falta de água, porque realmente a água nós temos, né? E quero deixar registrado que eu acho que foi a primeira bomba que joga água para cima, foi instalada ali no Jardim Tiburcio, e então posteriormente o Jardim Anápolis e assim por diante. A situação é que nós temos 3 ruas pavimentadas, que foram pavimentadas começado no mês 7, e naquela época foi chamado a Casan, o prefeito chamou e avisou, pediu que a obra ia ser começada e que deveria ser feita a tubulação de água pelas calçadas. Então, infelizmente, até hoje não foi feito ainda. Isso nós temos batido, falado, né? E até foi caso até de polícia que deu um certo dia ali com o morador, e ele com toda razão, porque a Casan foi feita a obra e foi solicitado que a Casan fizesse a sua parte. A Casan não fez. Resultado, foi lá uma obra que está começando a ser paga agora, que é de financiamento, né? E já está lá com quase todas as ruas, com 3, 4 buracos que foram feitos, foi remendado, e aí o morador ficou entristecido quando estavam lá para fazer uma obra, realmente ia ser uma obra de má qualidade, quando foram refazer, quebraram um pedaço grande da pavimentação, e simplesmente iam jogar uma massa lá em cima. Aí o morador se indignou, a engenheira da Casan chamou a polícia e já estavam querendo prender ele, porque ele se alterou, e com razão se alterou, né, porque é um sonho de 30, 40 anos da população, e esse sonho agora está sendo, né, interrompido, né, após realizar, está sendo interrompido pela obra da Casan. Então, nós temos 3 ruas ali que não foram feitas até agora. Foi solicitado, olha, que eu liguei uma porção de vezes, o prefeito já solicitou, né? E vamos concluir a última rua agora, e a Casan ainda não fez a sua parte. O que vai acontecer? Daqui a pouco, daqui 1 ano, 2, nós não vamos ter mais rua, vamos ter que refazer novamente, nem vai ser pago a rua ainda, porque foi financiada. Nós vamos ter que, né, a prefeitura ou o governo vai ter que refazer a rua novamente. Então, eu acho que isso tem sido assim, trazido um prejuízo para a administração pública e para os moradores da comunidade. Temos outra rua que era para ser pavimentada, começar a ser pavimentada, que é a Maria Braulina, lá na frente, que também foi solicitado da mesma forma, não fomos atendidos. Então, eu acho que tem que ter uma solução, tem que ter um ponto final nisso tudo, para que possa realmente, né, o povo não ficar sofrendo. Aí o povo chama a televisão, o povo uma hora diz que a culpa é do prefeito, e agora estão entendendo que a culpa não é do prefeito, que a culpa é da Casan, né? E muitos querem chamar jornal e televisão, e a gente já tem contornado isso para que não aconteça, mas realmente nós precisamos, né, que tenha uma solução final, que o povo possa ficar satisfeito com o trabalho que a Casan vem fazendo. Eu quero deixar aqui meu protesto, né, que realmente isso possa, daqui para frente, quem sabe, a partir desta reunião, cada um assumir suas responsabilidades e fazer aquilo que deve fazer. Muito obrigado. Vereador Décio. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Bilico, prefeito Castelo, parabenizar o Marconi pela iniciativa de trazer a Casan aqui nessa casa, aos demais vereadores, ao Alessandro, Ademir, Heraldo,
a Marine, repórter do Jornal Biguaçu em Foco, e os demais cidadãos aqui que estão na tribuna da Câmara prestigiando essa audiência. Há 20 anos eu trabalho com comunicação em Biguaçu. Eu acho que eu já fiz uma série de matérias sobre a Casan em Biguaçu, sobre os problemas que ela traz para a cidade, em termos de buraco, ruas que fazem buraco e não fazem depois o revestimento corretamente. Inúmeros. Em 20 anos eu nunca vi tanta reclamação e isso continua. Eu gostaria de saber, Coutinho, qual é o faturamento mensal da Casan em Biguaçu? Sim, com precisão eu não tenho como te dar. Eu trabalho na área operacional. Se for solicitado pela Câmara, a Casan manda um relatório das receitas, das despesas e dos investimentos que a Casan tem feito no município desde a assinatura do convênio. Porque eu vejo assim, fala do motor que não funciona, por isso a comunidade, principalmente do norte do município, fica sem água. Pô, existe gerador, né? Então por que não se compra um gerador? 774 mil para fazer uma estação de tratamento, por isso que era bom eu saber qual é o faturamento mensal da Casan em Biguaçu. E prefeito Castelo, eu entendo que a gente tem que fazer todo o acordo, tudo aqui com a Casan, mas eu acho que tem que doer um pouquinho no bolso deles. Tem que doer um pouquinho no bolso. Se não fizer direito, isso tem que ser penalizado. Penalizado mesmo. Porque senão vai continuar. Essa reunião aqui vai ser feita todo ano, essa audiência. Há muito tempo eu vejo essa novela mexicana. Então é importante a gente dar um basta efetivo nos problemas da Casan. A questão que o vereador André falou de cobrar a taxa lá, eu acho válido sim, não deve cobrar taxa lá no norte do município enquanto tem água amarela. Água amarela, não sei se tem clipagem na Casan, Coutinho. Se você tiver clipagem, você vai ver uma série de matérias que eu publiquei foto de água amarela. Isso não é uma novidade em Biguaçu. Não é uma novidade a água amarela que é abastecido água em Biguaçu. Eu fiquei até... não sabia que você não sabia disso. Então não é novidade. Então isso é uma novela. Realmente é uma novela. Então, para falar um pouquinho mais, realmente eu teria que ter esse dado do faturamento da Casan, né, o próprio lucro da Casan em Biguaçu, para a gente poder ver o que está acontecendo efetivamente. Porque eu me lembro de 2009, prefeito Castelo, a confusão que deu, alguns diziam que algumas pessoas queriam privatizar o Biguaçu, outros diziam que não era privatização. A prefeitura bancou a questão da continuação da Casan. Para isso? Então a gente tem, com todo respeito, Coutinho, Cordeiro, com todo respeito, mas eu acho que a gente vai continuar nessa mesma tecla, porque não se arruma nada de forma efetiva. Eu acho que tem que haver realmente punição financeira, né, e esse dado é importante, eu faço questão de ter esse dado. Tá? Muito obrigado. Vereador João Domingos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, prefeito principal, aos amigos da plateia, eu recebi hoje, pela manhã, através da solicitação do nosso presidente, todos os vereadores acho que receberam, uma minuta. E eu fiz uma leitura, né, meio rápida nessa minuta, e observei o que compete à Casan, né, junto ao Estado, e também o que compete ao município. E o prefeito falou ali uma coisa certa sobre as artes que a Casan faz, mas aqui no seu da cláusula 4, no seu inciso 1º, compete ao município. Aí quando vai aqui no artigo do 7º, responsabilizar-se pela execução no prazo de 15 dias pela recomposição da pavimentação nas vias e logradouros públicos, que eventualmente tenham sido danificados, concluindo-se em igual prazo. Essa minuta, nesse item, compete ao município, mais na frente um pouquinho, que compete ao Estado, aí o que compete à Casan e ao Estado? Ressarcir ao município das despesas decorrentes da recuperação das pavimentações das ruas
e passeio e tal. Então, tanto aquilo que o município gasta para recuperar, porque também a prefeitura vai fazer o serviço de pavimentações e manutenções dentro do nosso município, às vezes, ela também estraga um cano da Casan e na contrapartida a Casan tem que, né, repassar o material. Então eu acho que aí, senhor prefeito, nessa colocação, eu acho que o município tem que sair na frente em recuperação daquilo que foi estragado, não pela Casan, mas também pelos equipamentos da prefeitura municipal, e não deixar os moradores e os munícipes esperando que a Casan venha ali repor esse material, como tem hoje 6 pontos, estou falando aqui da rua Tancredo Neves, que na entrada do Viegas ainda está lá o buraco, que o senhor falou, botaram um asfalto em cima do lama, um asfalto frio em cima da lama. Eu mostrei para o Zé, passei, fui com o secretário de obra lá, mostrei para ele, as aulas já começaram, o micro-ondas da prefeitura está passando dentro desse buraco. Então eu acho que o município, ele tem que primeiro fazer, porque se o Estado vai ressarcir o município, através do convênio que a Casan tem junto ao município, eu acho que não cabe mais nós esperar pela Casan. E cabe sim a Prefeitura Municipal montou uma equipe só para trabalhar com isso. Esse dinheiro vai vir de volta para os cofres públicos, então o município não pode estar esperando. Eu quero aqui também fazer as minhas falações aqui do vereador André e do vereador Wilson, quando fala em abastecimento de água nos pontos do lado do Bom Viver, e também quando nós temos agora, que eu acho que o Cordeiro deve ter conhecimento, Cordeiro, que lá na rua do vereador Maneca a água ficou correndo 5 ou 6 dias, não está aqui, mas ele falou na tribuna, está gravado, 5 ou 6 dias e Janaína ficou sem água, por um vazamento que tinha lá no Bom Viver, entendeu? Então demorou muito para se recuperar um vazamento que estava afluente, estava visto, a água estava correndo, então era chegar lá e estancar. Não, sim, eu estou falando de 5 dias anterior agora, né? Foi bem anterior. Exato, mas a gente sabe, mas quando é uma água que está sobre a via, pô, dá para ver, o vazamento está aqui, né? Eu acho que tem que ser. Não, eu sei um pouco mais para frente. Mas então seria essa minha colocação, e ao prefeito realmente, né? A administração pública, não esperar pela Casan, senhor prefeito. Não esperar pela Casan, manter uma equipe, porque se está sendo ressarcido pelos cofres do Estado, não custa nada, então esse convênio nós temos que receber o contrato e o convênio novamente. Muito obrigado. Vereador José Braz. Boa tarde a todos, quero cumprimentar o Coutinho, o Castelo, o nosso presidente, e parabenizar o Marconi pela proposta dessa reunião, da mesma forma o Cordeiro e demais todos os vereadores e o pessoal que está aqui presente, de uma forma especial o nosso suplente vereador Ademir Correia. Eu quero relembrar o Coutinho, ele foi meu chefe na Casan, eu trabalhei 3 meses na Casan e o Coutinho foi meu chefe. Foi 3 meses, faz bastante tempo. E na época eu fui convidado para trabalhar com o presidente da época, Galotti, e ele disse assim, eu quero que você trabalhe uns 15 dias em cada lugar, para conhecer a empresa. Então eu tinha assim depois de sair da Casan por opção, fui trabalhar na Assembleia e segui outros caminhos, mas fiquei com a Casan no coração, assim, foi uma empresa assim, foi a minha carteira assinada, foi a Casan, 3 meses. E hoje, Coutinho, a gente vê com tristeza, assim, os serviços da Casan me parece que caíram em qualidade, assim, nos últimos tempos, pelo menos aqui em Biguaçu. E naquele pequeno período que eu passei lá na Casan, eu lembro de uma ocasião que eu estava no gabinete do presidente, e chegou um prefeito de alguma cidade onde a Casan atendia, no interior, e disse assim, pois é, mas nós queremos que abasteça o bairro tal, que fica uma região alta. Aí o presidente respondeu para ele assim, não, mas não dá, lá a água não tem força. Aí o prefeito olhou para ele e disse, não, presidente, mas lá tem força política. A água não tem força, mas tem força política. E aí quando eu vejo a gente aqui na tarde discutindo o assunto, e a água lá foi colocada depois, pela força política. Eu acho que nós aqui em Biguaçu não temos força política nenhuma. Porque os serviços da Casan aqui estão deixando muito a desejar. Tanto na qualidade, abastecimento, meu Deus do céu, eu moro no centro da cidade, no edifício Cônigo Rodolfo, tem faltado água de vez em quando, isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. E a gente fica triste. Fizemos esse contrato aí, Biguaçu, e olha que a gente fez aqui, eu lembro do Cláudio, que na época era do sindicato, né, Cláudio? Da Casan, nesta casa mesmo, eu não era vereador não, mas fizemos uma luta ferrenha para evitar que o sistema de água fosse privatizado em Biguaçu, na defesa da Casan. Nós, biguaçuenses, fizemos isso. E o Castelo, quando iniciava a campanha, nós vamos cuidar, vamos evitar, e tão logo o Castelo assumiu, revogou a tal de ARBIG, a Agência Reguladora de Água, que seria a privatização das águas em Biguaçu. E nós fizemos isso em homenagem e para preservar os interesses da Casan também, e dos funcionários da Casan. Eu falei do Cláudio que ele era funcionário da Casan até recentemente. Então, tudo isso, Coutinho, nós temos feito. Meu amigo presidente lá hoje, né, o Dalírio Beber, meu amigo de longos anos no partido, não sei, a gente não tem força política. Acho que não estamos tendo força política para fazer com que o serviço da Casan em Biguaçu sejam realmente serviço de qualidade. O esgoto não sai do chão, né? Não acontece. E o abastecimento da água está deixando a desejar. Eu queria fazer esse registro com muita tristeza, pelo fato de ter sido funcionário da Casan, de ter tantos amigos passado pela Casan e tantos amigos ainda lá dentro da Casan. Então, é esse registro que eu queria fazer. Muito obrigado. Agora, vereador Marconi, quer falar? É que eu provoquei essa reunião, Coutinho, e deixei para falar por último, para ouvir a lamentação de todos meus companheiros aqui de Câmara, porque eu provoquei essa reunião, a princípio, pelo problema que a minha comunidade, onde eu vivo, que é de São Miguel, onde eu resido, está bem passando, né? E isso da comunidade de São Miguel inclui toda a comunidade de Tijuquinha, Cachoeiras, Areias, que é abastecido por aquela água daquele reservatório ali. Mas antes eu queria ouvir a lamentação de todo o resto do município, onde temos representantes na nossa casa, para a gente poder ter uma ideia, e tu ter uma ideia do como está realmente o serviço da Casan. E até tu me assustasse um pouquinho na tua explanação ali, porque como eu falei, eu resido em São Miguel e eu tomo dessa água aí. E essa água aí não é um dia nem dois. É praticamente todos os dias ela vem nesse patamar, ou ela vem branca, que os moradores lá acham que é cal. Eles botam cal na água, isso é o que eles falam lá em São Miguel. Eu disse, não, isso é cloro. E eu fiquei até assustado agora quando começasse a tua falação e dissesse que a água de São Miguel não é tratada, ela é apenas filtrada. Entendeu? E então, eu acho que aquilo que vem lá realmente é um cloro, para pelo menos tratar de alguma forma, amenizar um pouco e ter um pouquinho mais de qualidade na nossa água. Eu até queria depois que tu explicasse um pouquinho melhor essa situação, porque é até uma coisa que realmente assusta. As pessoas lá reclamam, às vezes dizem que tem problema de intoxicação, problema de coceira. Então, a respeito dessa água. Quanto à questão que tu fala, que atende, como eu falei, eu moro lá. A água, na realidade, ela não atende nem no inverno, nem no verão. Atende parcialmente. Ela deixa muito a desejar, mas muito mais para muito do que para mais. Entendeu? Ela falta muita água realmente, e no verão, obviamente, a gente sabe, é sazonal, tem uma maior demanda, a gente até entende isso aí, ou num período de seca, mas em São Miguel, realmente ela tem problema de abastecimento o ano todo. Tá? Tanto é que tu deve saber, agora foi colocada uma bomba, foi colocado, se chama de buster, né? É um buster isso, uma bomba, não sei. Em São Miguel foi trocada, né? Foi colocada. Mas pelo que eu soube lá, pelo pessoal que trabalha lá, disseram que botaram uma bomba com 3 vezes a potência do que tinha antes. Isso foi há um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio atrás. E realmente a pressão da água aumentou muito. Aumentou muito a pressão da água, que chegou até a estourar foi estourando a tubulação em São Miguel, que é aquelas mangueiras pretas, que como tu mesmo disseste aqui, que a população foi comprando e foi botando ali e tal, que a Casan herdou isso aí, e depois colocaram essa bomba, essa nova bomba, aquilo foi estourando e logo em seguida já retiraram. A água voltou ao patamar que era antes. Hoje nós temos água
nesse ponto de turbidez, ou com muito cloro, ou cal, não sei, mas eu acho que não pode ser cal, né? E a pressão mínima. Eu ainda moro em uma área um pouquinho mais privilegiada, que a bomba, que ainda tem uma pequena pressão na minha casa, e minha água ainda chega, mas passando ali da casa do papai em diante, eu começo a dificultar. Segundo o pessoal da manutenção da Casan aí, diz, não, é que aqui sobe, quando começa a subir o morro ali, perde a pressão, e para o pessoal da praia de baixo não tem mais água. Então, além disso, está sendo tomado um procedimento lá em São Miguel, e na região norte toda, da instalação dos hidrômetros. E não tem padrão nenhum. Tá? Na minha casa eles foram lá, entraram na casa, pediram, botaram dentro do terreno o hidrômetro. No meu vizinho foram lá, quebraram a calçada, botaram a 30 centímetros da calçada um hidrômetro. No meio, não é no meio, mas a 30 centímetros da calçada, é morador de praia. Quando ele chegou lá, pode lá, tá lá, ele foi lá, ele não se conformou com aquilo, ele mesmo quebrou ali toda a calçada na hora e botou no padrão da Celeste, na calçada dele ali, no murinho dele certinho, entendeu? Então não está tendo critério nenhum. A questão do pagamento, um paga uma tarifa social, o outro não paga, o outro paga R$100 de tarifa de água. Eu acho que a gente tem que ter um procedimento, vocês têm que estabelecer, não, ou vai cobrar ou não vai cobrar, ou vai cobrar a partir de que todo mundo tiver regularizado, tudo certinho, com água de qualidade, tá? E não tem como, até porque as pessoas lá, é uma comunidade pequena, açoriana, né? Ali tem muito, né? E os vizinhos, não, se meu vizinho não paga, eu também não vou pagar. Por que eu vou pagar? Eu acho que a Casan tem que tomar adotar um procedimento padrão. Se vai botar água, vai botar água para todo mundo, vai ligar, vai recadastrar todo mundo. O cara não quer, vai lá, fecha, acabou. O dia que se ele tem água de outro lugar que ele está captando, como muitos ainda fazem isso, agora o próprio restaurante Sombreiro acabou de fazer isso. Captou água para ele. Então tem que ter porque ninguém é obrigado a querer a água da Casan, mas acho que o pessoal, a comunidade, a grande maioria da população está disposta a aceitar a água da Casan e pagar, mas desde que seja de uma forma padrão para todo mundo, que estabeleça um padrão de ligação e que todo mundo comece a pagar, e não vai na casa de um, não vai na casa de outro, um paga, o outro não paga, um põe hidrômetro, o outro não põe, um põe fora da casa, outro põe dentro da casa. Até porque depois a Casan não vai ter como medir. O padrão da Casan, a Casan hoje tem um padrão de medidor. E ela está indo lá instalando fora do próprio padrão da Casan. Então não tem uma regra estabelecida, as pessoas estão se achando invadidas no seu direito, né, de contribuinte, então, e no direito de não pagar. Eu acho que a gente tem que estabelecer aqui hoje, sair com alguma coisa pré-definida. Eu sei que talvez tu não tenha autonomia para decidir isso aqui hoje, para estabelecer alguma, mas eu acho que tu tens que depois nos retornar, dar um retorno. O vereador André também defende o vereador Ney Cunha ali, estão batendo essa tecla do pagamento. Ele já esteve lá conversando com o Galina. Eu acho que enquanto não estabelecer um padrão naquela região, que é a região, todos têm problema, mas aquela região ao norte ali do nosso município é a região mais problemática, você não tenha dúvida, é a região mais problemática. Até eu te liguei outro dia, tu me disseste que tinham já uma licitação feita para trocar toda aquela tubulação de água, um projeto, estava licitando e tal, o filtro só tinha dado uma licitação deserta para fazer, acho que a obra civil lá em cima, né? Tudo isso, e até eu expliquei, porque eu moro lá, eu caminho todo dia, eu não tenho mais o que falar para aquela população, para aquela comunidade. Então, e aí um fica, paga a tarifa esse mês, eu não pago, paga ou não paga? Não. Eles ficaram de dar um retorno para a gente, vão esperar o dia 5, a reunião na Câmara, que eles vão ter que tomar um posicionamento e definir um padrão. Ou liga todo mundo, ou não liga ninguém, ou aguarda, vamos... Então o que eu queria que tu definisse aqui hoje é realmente algo nesse sentido, para que a gente possa chegar na nossa comunidade e dizer, é assim, é assado, entendeu? E não ficar esse diz que me disse, e essa questão realmente da qualidade, tentar dar uma melhorada na qualidade da água, porque as pessoas não conseguem lavar uma roupa na máquina, o padrão é basicamente esse aí da água, tá? Ou ela vem com muito cloro, ou ela vem nesse padrão aí. É raro o dia que vem uma água mais cristalina. O padrão básico da água lá em São Miguel é isso aí. Então eu queria que tu realmente pudesse definir pra gente isso, tá? E a gente adotasse um padrão e a gente pudesse levar isso para a comunidade e que todos depois realmente tenham uma água, paguem, mas tenham uma água de qualidade, tá? Ô Coutinho,
Antes que você faça algumas explanações sobre os assuntos já aqui abordados, o Ney Cunha queria fazer mais uma pergunta, né, Ney? Sim, só uma pergunta que eu comecei e não acabei. Não, só pegar o... A pergunta é o seguinte: essas pessoas pagam ou não? Vamos isentá-los ou não? Até que seja resolvida a situação. Essa é uma pergunta pertinente. Isso aí é uma pergunta que não pode... Eu até vou me antecipar ao Coutinho. Eu acho que essa aí é uma pergunta que o Coutinho não vai poder dizer sim ou não. Mas, presidente, tem um compromisso assumido da Casan de que após, eu acho que não teria que nem que discutir. Eu acho que você não teria que nem colocar em pauta de discussão. A Casan, ela tem que se pedir imediatamente, só para lembrar que eu quero fazer a minha informação. Porque é o seguinte, eu deixei de pagar meu talãozinho de água no mês de dezembro, porque deu um problema no meu hidrômetro, tá? Já fui para a SPC. Então, quer dizer, se esse povo todo aí, eu não estou já... Eles daqui a 30 dias, 40 dias, eles estão tudo no SPC. Aí é que nós vamos ver o berreiro e a reclamação e os problemas que vai ocasionar, não para essa Casa Legislativa, mas para todo o inclusive para o Executivo. Vereador, aqui o Coutinho, ele não poderá dizer agora eu posso até clarear, sim ou não, porque ele não é quem é o financeiro da Casan, ele não é o diretor máximo da Casan. Se tudo é permitido, ele não tem como assumir um compromisso. Assim, o que acontece? Com relação à fatura, nós temos que fazer uma reunião, né? Não sei se todos os vereadores querem participar, tem que envolver a agência reguladora, né? Mas o serviço da Casan, ele é regulado. Tem uma agência reguladora, que é a AGESAN, né? Agência Reguladora de Saneamento aqui do Estado de Santa Catarina, e aí tem que ser feita uma reunião específica para tratar do contrato, certo? E do faturamento. Lá no convênio estava escrito que a Casan, nos primeiros 2 anos, até pode ler aí, né? Iria cobrar o faturamento mínimo. A Casan está 36 meses sem cobrar nada. A Casan assumiu o sistema em outubro de 2009, 2010, 2011, 2012, né, sem cobrar 1 centavo, tendo que regularmente prestar o serviço, né, consertar a rede, comprar o cloro, pagar a conta de energia, pagar os aluguéis dos filtros lá que os terrenos são alugados, a Casan já recebeu e só teve que dar continuidade ao contrato de locação. Então a empresa está tendo despesas, adquiriu essa estação, né, vamos investir 1 milhão lá agora esse ano para poder regularizar, melhorar a qualidade da prestação de serviço. Então tem que ter um faturamento para poder suportar essas despesas. Então é uma questão que tem que ser discutida envolvendo a agência reguladora. Certo? Senhor presidente, eu gostaria então que fosse solicitado, acho que o presidente da GESAN é o Sérgio Grande, é isso? Sérgio Grande, fosse solicitado uma reunião lá ou aqui, para que seja discutida essa situação. Isso aí a gente pode fazer... Aqui, né? Eu gostaria, vereador André, que fosse feito aqui. Muito obrigado. Não, isso aí já podemos a partir de amanhã, já entrar em contato com o Sérgio Grande, convocar o Sérgio Grande, trazer ele aqui para ele fazer alguma coisa, ver o que ele pode fazer por nós. Primeiro, né? Aí, tá, o Coutinho vai fazer a explanação, mas o que me causa estranheza também, que nesse contrato, quando foi assinado, quando o Coutinho fala que pegamos as coisas alugadas, pegamos as coisas emprestadas e não tivemos condições ainda de tê-los eles para ser de total domínio da Casan. E ainda tem que estar pagando aluguel. Então eu digo, quando foi feito esse contrato, por que não foi já visto na hora que estavam pegando coisas que não pertencia nem à Casan e nem ao município? Eu acho assim que foi feita uma coisa, talvez pela ganância de ter o domínio da água, então pegaram. Eu acho que fizeram a coisa mais pensando no bem-estar da Casan, não pensando no bem-estar dos munícipes nem do município. Vamos pegar isso que depois a gente toca, deu. Meu pensamento é esse, entendeu? Foi feito A Casan assumiu o compromisso, né? Está assinado em contrato de executar as melhorias para poder prestar o serviço conforme
conforme a legislação exige. Nós não podemos prestar um serviço. Eu estou falando, estou me referindo. E assim, ó, e as melhorias, Blico, estão sendo feitas. Quem acompanha lá, o André acompanha, que o André é da comunidade. Eu não estou falando. Talvez o Marconi, mas as obras estão sendo feitas. As melhorias que estão sendo feitas. Eu estou falando dele. Quando assumiram a água aqui, foi renovado o contrato, o convênio com a Casan, foi feito convênio. Pegaram aquela estação que não era do município, alugada, que tem que estar pagando, que não tem nada sobre o mim, quero fazer umas ampliações e não tem condições porque não pertence. Então eu acho assim que foi feita uma coisa pensando mais no faturamento final, que era após 2 anos, na ganância de ter, vamos ter o domínio da água do Biguaçu, não pensando justamente naquele, vamos supor, em quem ia mais precisar da Casan, que eram os munícipes. Eu estou pensando assim, porque era para ter visto já naquela data, quando foi feito o convênio, foi feito os contratos, dizia assim, ó, isso não é nosso, nós vamos ter que fazer isso, então já teria que ter sido feito na hora. Não agora tem uma justificativa, porque não é nosso, nós pegamos assim, temos que fazer de novo, temos que gastar. Então eu acho assim, o meu pensamento é esse. Mas assim, ó, em hipótese, em nenhum momento eu estou dando justificativa. O problema existe, o sistema é um sistema que era precário e está se buscando elaborar os projetos, contratar as obras, adquirir os equipamentos para botar no padrão, né? Então é isso, e não se consegue fazer isso em curto espaço de tempo, certo? Quem pensa que fazer saneamento se faz assim, quem pensa em, vou ligar para a Casan porque eu preciso botar uma rede em cada lado de rua na rua tal. Não, né? Eu penso que quando se vai se pavimentar uma rua, que se faz o projeto de pavimentação, o projeto de pavimentação já tem que incluir drenagem, já tem que incluir a rede de cada lado, certo? Se é a Casan que tem que suportar essa despesa, se está em contrato que a Casan tem que suportar essa despesa, a Casan tem que suportar essa despesa. Agora, achar que avisando um mês antes, se vai ter o material em estoque, a bitola do material, o diâmetro da rede, para poder botar uma rede de cada lado, nem sempre isso vai ser possível. As coisas têm que acontecer, tem que melhorar a prestação de serviço, temos que aprender a planejar melhor, mas relativamente à questão do que tu está falando, Bilico, assim, ninguém se pensou, porque o faturamento daquela comunidade, a Casan fazendo todos esses investimentos, ele vai demorar talvez 10 anos para se pagar, certo? Porque além do investimento, tu tem o custo diário, certo, da operação do sistema, que é a energia elétrica, é o funcionário, é a gasolina, é o produto químico, etc, etc. Então não pense que a coisa é uma maravilha de lucratividade, porque não é. Então é só nesse sentido. Em hipótese alguma, a Casan está fugindo da sua responsabilidade de ter que abrir um buraco e fechar bem esse buraco, certo? Só que são 30 anos instalando rede no meio da rua. Não vai ser do dia para a noite que vai se conseguir botar toda essa rede, uma em cada passeio. Biguaçu tem muitas ruas que nem passeio tem. Então acho que tem que realmente evoluir para essa questão, né, Bilico? E evoluir para outras questões que tem que ser tratadas aí. Eu não sei se eu já vou poder ter o espaço para poder tentar... Só queria fazer um questionamento, o vereador. Só um questionamento aqui nessa... Não, quando você está falando sobre o passeio e tal... Tudo bem, nós já temos aí pelo menos 7 meses e está aguardando lá ao lado da calçada para que seja feito isso. E eu queria saber se a Casan já tem algum projeto sobre isso, porque são 7 meses. Eu vou dizer uma coisa para ti, Lédio, assim, aqui em Biguaçu, quando a prefeitura solicitou que para a Casan queria fazer rede de pavimentação na rua Francisco Roberto da Silva, na rua Quintino Bocaiúva, na Hermógenes Prazeres aqui, que também estava, certo? Foi feito um projeto, certo? E foi feito um convênio para que a Casan passasse esse recurso para a prefeitura, para que a hora que fizesse a repavimentação, já tivesse com a estrutura uma rede de água em cada calçada, a rede de esgoto assentada, para que daqui a um ano não precisasse quebrar, porque realmente é desperdício de dinheiro público. Tu vai lá asfaltar, eu vou amanhã botar a rede de água, ou sei lá, vai a Celeste botar um poste. Então assim, é uma questão que eu acho que dá para ser contornada, para melhorar. Agora volta a te dizer, Lédio, não é ligar para a Casan e dizer que, olha, nós vamos fazer sei lá, pavimentar a rua X, que a Casan vai estar lá para poder botar uma rede em cada lado. Eu acho que nós temos que discutir melhor isso, né? Vou procurar a prefeitura, vou procurar a Secretaria de Obras para a gente conversar sobre esse assunto e poder achar um entendimento melhor. Porque assim, eu estava junto no dia, o prefeito ligou, né?
para o Cordeiro, pedindo que fosse feito isso. Então isso antes de começar a rua, já foi pedido. Quer dizer, aí como não houve tempo hábil para ele começar, vamos dizer isso, o que que acontece? A prefeitura foi lá, autorizou a empresa para fazer a obra, ela fez a obra, mas deixou o espaço da calçada sem fazer obra para que seja feito. Então, ficou esperando, entendeu? Essa é a questão. Então, só que deve de ter um acompanhamento para que aconteça. O microfone aí para dar. Já tinha sido asfaltado, concretado, e já tínhamos feito as caixas, botado brita nas lateral. A gente chegou a um acordo de não botar a rede dos dois lados, como a aval do engenheiro AG, tá? Ali no Borduí. Ocorreu essa situação. Tá? A primeira rua que agora eles vão querer concretar, eles me avisaram faz uma semana, que vão concretar a rua em uma semana. A gente não tem esse tempo para botar uma rede. E ali tem uns paredão de pedras, né, que a gente não tem como cavar. Não tem como passar a rede. Eu tive com o engenheiro Castro lá no local já 3 ou 4 vezes e não chegamos a um acordo para fazer uma rede por esse motivo. Tá? Não tem como a Casan abrir as valas dos lados ali por causa desses paredão de pedra que tem no local. E com relação à Braulina, a rede já foi feita lá na Braulina. A gente só está aguardando o booster chegar para a gente concluir o serviço. Já foi feito também? Já foi feito na Braulina. Então foi essa semana, então? Começamos no começo da semana passada. Só para... Ou o Décio vai fazer mais alguma coisa e depois o Coutinho dá uns esclarecimentos final para a gente nós temos sessão às 6 horas. Presidente, eu entendo que a questão de investimento em Biguaçu feito pela Casan tem que ser pensado num todo, que a Casan arrecada num todo. Né? De repente, tem a carne de pescoço e tem o filé mignon. Então, assim, não é porque lá é complicado, tem que ter muito gasto, que é difícil e demorado. Porque, como eu falei ali do motor, se tem um gerador, já resolve o problema, e o gerador não é tão caro assim. Eu tenho certeza que o faturamento que a empresa tem, a Casan tem, ela pode comprar vários geradores em Biguaçu. Então isso já resolveram um bocado de problema. Isso sem contar a qualidade da água. Então assim, nós temos que pensar com um todo. Né? Ela fatura num município todo e ela tem, com certeza, gastos menores ou nenhum em alguns lugares e vai ter gastos em outros lugares, que é o norte do município, que é o que mais sofre com esse problema da água. Vou tentar então aqui, gente, fazer um apanhado de tudo que eu anotei aqui, né, que foram as 2 páginas, né? Mas é que tem problemas que são comuns, que são o buraco. Mas assim, ó, especificamente é o que o Marconi falou aqui no final, água branca, não é cal, porque a água de São Miguel não recebe cal, o que recebe cal é a água da ETA Cubatão, né? O cal é usado para correção do pH, se o pH está muito baixo tem que adicionar cal para trazer o pH ali para aquela faixa de 6,5, 9,5, que é o que a portaria determina. E a água branca também não é cloro, o cloro não deixa água branca. O cloro simplesmente vai dar um cheiro na água ou um gostinho na água, certo? Não deixa água branca. Né? Vou ter o prazer de ter a oportunidade de te visitar lá para fazer uma coleta na tua casa e já poder te explicar como é que a bolinha se desprende e que a água fica branca. Né? Então assim, a água branca não é nada mais, nada menos do que bolinhas de ar, né? Que se formam quando a água entra em contato com o fundo do copo, com o fundo do balde, entendeu? Ou com o fundo do recipiente que ela entra em contato, certo? Quanto ao pagamento das faturas, já expliquei, né? Acho que vamos ter que fazer uma outra reunião envolvendo a agência reguladora para poder discutir essa questão. Acredito que seria prudente, é uma sugestão, né? Quem sou eu aqui para dar sugestão para vocês, mas formar uma comissão aí com 3 ou 4 interessados para que a gente possa fazer uma reunião na AGESAN, na CASAN, aqui na Prefeitura, para tratar exclusivamente dessa questão do faturamento. Discutir o contrato e discutir o que ele reza em relação ao faturamento da água. Vamos ver, com relação à questão do gerador, né? O gerador é um equipamento realmente que se usa, né? O problema de um desabastecimento pontual, certo? Como que aconteceu em ontem, que a Celeste foi fazer uma manutenção, não necessariamente precisa ter o gerador, né? Porque parte-se do pressuposto que todas as residências têm que ter um volume mínimo de reservação necessário para 24 horas de consumo, certo? Isso está no regulamento da agência reguladora, né? Quem quiser pode entrar no site da agência reguladora que está lá escrito, certo? E água do Morro da Boa Vista, Patê, isso é uma coisa que a Prefeitura, né, a Câmara de Vereadores como um todo, deve ficar atenta a essa questão, né? O que se nota é que cada vez mais nos municípios se ocupam cotas mais elevadas do sistema.
Então, para botar água no Morro da Boa Vista, certo? Para a água chegar na última casa, tem que passar por 3 bombeamentos, certo? Vai ter que ter 3 etapas de bombeamento. Nós já temos uma primeira hoje que joga até um reservatório. Daquele reservatório vamos ter que jogar numa outra cota para jogar numa terceira cota. Vão ser 3 bombas trabalhando em série para poder abastecer aquele cidadão que ocupou lá a cota 170, 180 no sistema. Todo mundo sabe que água não sobe morro, tem que ser bombeada. Então acho que tem que ficar atento. Aqui no Prado a gente tem locais que a gente tem booster em série, tem 2 boosters, e quanto mais equipamento tu tem ligado no sistema, mais probabilidade de tu ter um inconveniente de uma parada, seja por baixa tensão, ou por alta tensão, ou por baixa pressão, que vai interferir na função desse equipamento. Então é importante, né, e outra coisa importante também, no futuro vai ter que ter esgoto, vai ter que ir lá em cima naquele morro buscar o esgoto. Então, se tiver um plano diretor que defina cotas de ocupação, isso é muito importante para o futuro da cidade. Com relação ao buraco, nós temos uma empreiteira contratada que presta o serviço de repavimentação em Biguaçu. No município de Florianópolis, a Casan não faz repavimentação asfáltica. Quem faz repavimentação asfáltica é a Prefeitura de Florianópolis. No município de São José, a Casan não faz nenhum tipo de repavimentação. Toda a repavimentação é feita pela Prefeitura e a Casan paga o valor lá que a Prefeitura gastou, seja com serviços próprios ou serviços contratados para fechar os buracos. Porque houve um entendimento entre a Casan e a Prefeitura de São José que, dessa forma, a Prefeitura tem a infraestrutura já para os tapa-buraco dela, que já poderia fazer tudo. Em Florianópolis, a Casan faz calçamento e calçada, não faz repavimentação asfáltica, porque a Prefeitura tem uma usina e facilita a compra do asfalto para tapar buraco. Então, acho que tem que melhorar essa questão também, né? Tem que realmente melhorar. A gente já teve outras conversas, inclusive com a Prefeitura, com relação à repavimentação. É uma coisa que tem que evoluir, assim, continuar botando rede ou asfalto em cima de rede de água, né? Quase que desperdiçar o dinheiro público, porque num curto espaço de tempo vai ter que ter uma intervenção para uma ligação nova, para um conserto. Então acho importante a gente poder tratar disso. Assumo o meu compromisso de conversar com a Prefeitura, né, com a Secretaria de Obras, para a gente evoluir nessa questão. Né? Não sei se estou conseguindo responder tudo. Com relação à qualidade da água de São Miguel, também amanhã já vai ter um funcionário da Casan que vai fazer coletas em São Miguel, Tijuquinha, Cachoeira, Areia de Cima, e o laudo dessas análises, né, a gente pode fazer 3 coletas, de repente fazer quarta, sexta e segunda, e mando o resultado das coletas para vocês, para a gente poder atestar a qualidade da água que está sendo distribuída. Volto a dizer, aquela água, ela recebe um tratamento, né, só que ela não tem a estrutura, aquele sistema não tem a estrutura necessária para que a água atenda em todos os momentos o que exige a legislação. Então, assim, em dias de chuva, ela vai passar amarela porque não tem o equipamento para poder deixar ela com uma cor abaixo de 5, que é o que determina a portaria. Né? A gente procura fazer desinfecção, porque ela, estando isenta de bacteriologia, certo? Já faz com que a pessoa possa ingerir uma água, amarela ou não. É claro que eu duvido quem é que vai beber uma água dessa, né? Mas se por acaso vier a ingerir uma água com pouco de cor, ele não vai estar sujeito a adquirir aí uma patologia em função dessa cor fora do padrão. É claro que a cor é estética e ela tem que estar límpida e cristalina para poder ingerir com tranquilidade. Porém, se tiver um pouco de cor, porém desinfectada, não vai gerar nenhum mal, nenhuma dor de barriga, nenhum inconveniente a quem ingerir essa água. E aí, o André ali citou a questão do loteamento Francisco Cardoso, né, a ampliação de rede lá. Quando a Casan teve lá, André, para fazer a ampliação, os moradores não aceitaram de uma determinada altura para cima porque eles tinham água do morro. A partir do momento que veio a estiagem em novembro, dezembro, se acentuou em janeiro, aí foi todo mundo correr para poder pedir a ampliação dos outros 200 metros. A Casan não vai se furtar a fazer, vai fazer, né, o Cordeiro já tem isso aí para fazer, mas sabendo que a Casan já esteve lá, botou um booster e tinha todo o material para fazer toda a rede, porém a comunidade achou que naquele momento não precisava. Seguindo, a Rua Alemanha é uma questão que o Cordeiro pode resolver, né, o material já veio para cá, está tudo ok. Né? Isso. Né?
A desapropriação dos filtros de São Miguel... Calma. Sem dúvida. A questão do 3G, para ter assim, ó, é um pouquinho mais complexa, porque a rede, o que tu tem de água disponível na ponta da rede não permite tu fazer mais ampliações. Aí tem que ser um projeto mais abrangente lá, até o teu irmão já conversou comigo algumas vezes, né? A gente tem que fazer um projeto mais abrangente, porque assim, o que acontece hoje? Lá não tem água, todo mundo quer água. Se nós executarmos uma obra que a água chegue às 10 da noite e vai embora às 7 da manhã, todo mundo vai aceitar. Um mês depois vai reclamar porque não tem água 24 horas. Então, a gente tem que ser feito um estudo, né? Eu acredito que lá ainda é mais viável trazer de Antônio Carlos, certo? Para a gente poder tentar fechar um anel e poder atender aquela parte mais elevada lá, aquela ponta de rede. Calma, senhor. Mas calma, senhor. Calma. Não, mas eu... Senhor Aclício, só um minutinho, eu ia perguntar se algum dos pedaços dos munícipes que estão aqui no auditório queriam... Então você começa a falar, meu Deus. Alô? Estaparam lá a boca do lobo, aquela vergonha, aquilo foi uma vergonha, foi criticado da nossa comunidade, lá na nossa rua. O camarada tapar, deixar um buraco, mês e pouco ali, quase que deu batida, e depois vai lá tapar a boca de lobo. Sobrou para mim, porque mandaram o cara arrumar lá, os caras, não, aqui não tem boca de lobo. Eu botei o bico da picareta, com a comunidade, abriu a boca de lobo, taparam tudo de concreto. Então essa empreiteira tem que ser fiscalizada. Vai chegar a mandar empreiteira, eu não vejo, Betinho, porque fizeram uma vergonha na minha rua, quase na frente da minha casa. Está lá, onde eu destapei e mostrei para o prefeito. Então é isso que eu digo, tem que fiscalizar essa empreiteira de vocês. Porque você, com a Casan, eu sempre defendi 30 anos a Casan aqui. E sempre a Casan, comigo, todos pedidos, eu não fui atendido. Não fui atendido porque, olha, liguei para o Betinho uma de vez, depois me tornava, só dia que estava em reunião, só liguei, o Cordeiro sabe disso, liguei do gabinete do Cordeiro, e não me atendeu, a gente sendo amigo, fica chato pra gente. Eu sou um líder da minha comunidade. E queira que não queira, eu ainda sou um líder porque, mede-me, ainda sou ex-vereador, e sou suplente de vereador. Então tem que defender a minha comunidade. Porque o camarada chegar a tapar a boca de lobo, que é isso? Tá lá. Eu destapei com a comunidade. Então isso, queria deixar registrado e dizer para a Casan, ela quando receber um telefone do munícipe, ela atendei, porque eu, lá em casa, pode ser meia-noite, 1h, eu atendo todo mundo, E eu cansei de ligar, tá o Cordeiro aí. No gabinete dele, eu liguei mais de 50 vezes pro Betinho, não tive resposta até hoje. Obrigado. Sim, eu só queria esclarecer, Pelo, que eu estou sentado aqui numa audiência pública agora, 2 horas, e eu não pude atender nenhum telefone. O telefone não para de vibrar aqui no meu bolso. A Casan, acho que... A Casan tem um telefone de reclamações, tem um call center, que é o 0800-643-0195.
qualquer reclamação tem que ser dirigida à Casan. Se eu for atender todos os 800 mil habitantes da região metropolitana por telefone, com certeza eu não preciso trabalhar, vou ficar em casa só atendendo telefone. Então eu peço desculpa se não pude te atender por algum motivo, né? Peço desculpas aqui se eu não pude te atender por algum motivo, certo? E acredito que se a hora que tu quiseres falar comigo, acho muito mais viável tu ligar para o telefone da minha secretária, que se eu não estiver, se eu estiver numa audiência pública, no Ministério Público, alguma reunião da empresa, certo? Com certeza depois eu vou retornar, tenho feito isso muito. Gostaria de ter tempo para atender todas as pessoas pessoalmente, mas não tenho. Não tenho esse tempo. Eu atendo 16 municípios da região metropolitana de Florianópolis, além da região metropolitana, atendo mais 16 municípios que vai até o Rio Itajaí. Então, assim, não tenho como dar atendimento preferencial para ninguém durante o meu dia de trabalho. Concluiu? Quero agradecer o ex-vereador Pialo por estar presente, ex-vereador Ademir, e mais deram com a sua visita nessa reunião, nessa audiência. Fala, meu. A reunião que vai ser marcada com a... Eu já ia falar, vereador, eu já ia falar. Não, mas eu passei incumbência para Casan. Mas eu já ia falar, já que nós vamos... Não ia encerrar, vereador. Excelência é rápida, Vossa Excelência, é rápida. Não ia encerrar. E o que eu ia falar é o seguinte, que nós vamos nos reunir, vamos primeiro ligar para o Grando, para agendar depois para agendar uma reunião com ele, depois formamos a comissão e vamos lá. Aí comunicamos o Betinho, tudo certo. Era isso que eu ia falar. O presidente. Numa sessão que a gente vai fazer nós vamos fazer uma reunião. Mas, o presidente, isso tem que ser uma coisa com urgência, porque, como foi falado aí, ó. As pessoas, mas ninguém pagou essas contas aí, tá todo mundo arriscado aí para o SPC. Está um diz que me disse, então, é uma situação. O Betinho até ficou de resolver, ele ficou de passar se iam cobrar lá de janeiro e fevereiro. Vencimento, não foram para o SPC ainda, dentro do mês que então, deixa ele falar ali, peraí, um pouquinho. Assim, gente, só uma questão assim, ó. Gente, só um minutinho, gente, ó. Vamos lá. Só um esclarecimento, né? A questão da Praia de Baixo, a Associação de Moradores protocolou um documento na Casan, pedindo que não fosse feito o pagamento da fatura. Esse processo está na diretoria comercial, que é responsável pelo faturamento. Isso, especificamente da Praia de Baixo, onde teve o problema realmente de intermitência de abastecimento. O que não ocorreu em São Miguel, o que não ocorreu em Tijuquinhas, o que não ocorreu na Cachoeira e o que não ocorreu em Areias de Cima. Certo? Essas comunidades estão tendo abastecimento regular. O problema ali em janeiro foi muito forte na Praia de Baixo. As demais comunidades têm recebido, eu estou falando com conhecimento de causa, que é a comunidade que eu vivo, que eu estou todo final de semana, etc, etc. Agradecer a presença do Coutinho, agradecer o Cordeiro, parabenizar o Marconi pela iniciativa de colocar a indicação para marcarmos essa audiência pública, e agradecer os vereadores. Como eu falei, vamos nos reunir agora a um outro dia, vamos nos reunir, aí depois nós vamos formar uma comissão. Quando eu marcar essa reunião com o Grando, aí sim, aí fizemos a comissão e vamos para lá, e vamos comunicar o Coutinho. E agradecer ao prefeito também, que pode sair porque tinha outra reunião na prefeitura. Obrigado, gente.